Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui pastor Newton Almeida para mais uma reflexão do dia. Só que antes de eu compartilhar com você essa reflexão, eu quero humildemente mais uma vez pedir que você venha curtir esse vídeo, que você venha compartilhar este vídeo e também se inscrever no nosso canal. Não custa nada, é rapidinho, é só clicar no sininho que aparece aí no seu vídeo. Amém? A reflexão que eu quero compartilhar com vocês neste dia é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu me despertei com essa palavra ecoando nos meus ouvidos. E Deus sempre faz assim comigo. Ele primeiro me dá o tema e depois o texto, o contexto, para que nós venhamos preparar um esboço, para que deste esboço vire uma mensagem para nós estarmos pregando nas igrejas por onde nós passamos. E o tema desta mensagem é esse, ó. O Deus que você serve é maior do que os problemas que você tem. Amém? O Deus que você serve é muito maior do que os problemas que você tem. Amém? E o texto aonde Deus nos levou para meditarmos é este que está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2, que está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Deus, ele é especialista. Vou repetir. Deus é especialista em resolver problemas. Amém? Aleluia. E não vai ser o seu que ele vai deixar de resolver. Olha que problemão que Deus encontra na terra. Mas o problema começa aí, porque a terra era sem forma e vazia. Mas olha o que o texto continua dizendo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, onde havia um problema, ele chegava com a solução. O texto ele vai continuar ali se abrangendo, o texto vai continuar ali falando o que Deus faz para solucionar estes problemas. A primeira solução deste grande problema é quando Deus faz separação das águas com a terra seca. Amém? Às vezes, para começarmos a resolver os nossos problemas, temos que nos inspirar no que Deus faz. Começar a priorizar as situações, aquelas que necessitam uma solução mais imediata, que necessitam um desgaste, necessitam um esforço maior, nós temos que priorizar. Nós não podemos deixar em segundo plano aquilo que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Como diz, não podemos estar empurrando com a barriga. Então, Deus, ele sempre tem uma solução para todo e qualquer problema. Por isso a necessidade de nós termos uma Bíblia, a necessidade de nós buscarmos conhecer a palavra de Deus, porque ela por si só nos dá o rumo, nos dá o norte, nos dá um ponto seguro, nos dá a direção, as orientações e também soluções para os nossos problemas. O Deus que você serve é maior do que o problema que você tem. Amém? Então, veja como é necessário nós colocarmos em prática a fé que dizemos ter. Por quê? Porque se nós não praticarmos
a fé que dizemos ter, não apresentaremos a total dependência que temos nele. Olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos inúmeras passagens onde vemos Deus resolvendo grandes problemas. Olhamos para Moisés chegando diante do Mar Vermelho. Um grande problema. Se você olhar para um contexto, não pode sair pela direita por causa que havia montanhas. Não pode sair para a esquerda porque também havia montanhas. Não podia voltar atrás porque estava Faraó e os seus cavaleiros, os seus soldados atrás. Só o mar. O que fazer? Como resolver esse grande problema? O livro de Êxodo diz que Moisés foi orar. E quando Moisés ora, Deus responde. E a resposta de Deus foi essa: por que clamas a mim? Ou seja, a solução do teu problema está depois da tua ação. A solução do teu problema está depois da tua ação. Qual ação? Diga ao povo que marche. E à medida que o povo ia marchando, o problema ia se solucionando. O mar ia se abrindo. Entendeu isso? Para cada problema diante de uma ação, começa a aparecer a solução. O Deus que você serve é maior do que o problema que você tem. Olhamos para a Bíblia Sagrada e também encontramos a passagem onde Abraão recebe visita de Deus e Deus diz para ele: você está em meio a grandes problemas e para que eu possa começar a solucionar estes problemas, Deus diz: sai do meio da tua parentela. Ou seja, mais uma vez, vemos aqui Deus dizendo: saia do meio deste contexto, saia do meio desta situação e comece a visualizar com uma ótica espiritual. E eu vou revelar para você as soluções. Qual solução? Vá para onde eu disser para você ir. Faça o que eu orientar você a fazer. Muitas pessoas não vivem resultados dos pedidos que fazem a Deus, porque elas lançam o problema para Deus. E muitas das vezes elas tomam com as mãos de novo para que elas venham tentar resolver. Ou seja, a ansiedade. Eu sempre digo, a ansiedade anula a fé. Mas quando de fato colocamos a fé em ação, começamos a viver os resultados daquilo que esperamos receber da parte de Deus. Olhamos para a Bíblia Sagrada e também encontramos a passagem da mulher do fluxo de sangue. Qual é o problema? Uma hemorragia que se estendia já há 12 anos. 12 anos padecendo deste mal. Qual a solução para esse problema? Ir da onde ela estava até onde Jesus se encontrava. Há barreiras, há dificuldades, há adversidade, já. Só que eu, sabendo que tem solução para o meu problema, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu, sabendo que tem solução para o meu problema, eu não posso ficar na zona de conforto. Eu tenho que romper essa bolha. Eu tenho que romper os limites e ir até onde o meu problema pode se solucionar. Entendeu? Então, fica com essa palavra e entenda que o Deus que você serve é maior do que o problema que você tem. Olhamos para a palavra de Deus e também encontramos uma outra passagem onde Naamã, ele tinha uma lepra, uma doença incurável. Mas ele recebe de uma menininha, de uma jovem que é levada escrava para servir na casa dele. Diz para ele: olha, a solução do teu problema está em Samaria. Por que em Samaria? Porque em Samaria tem profeta. Profeta são aqueles que são usados por Deus
para revelar aquilo, ou para falar aquilo, para direcionar aquilo que vai nos levar no caminho para solucionar o nosso problema. Eu sempre digo que muitas das vezes nós colocamos problemas aonde Deus já colocou solução. Naamã chega aonde o profeta diz que o problema dele ia solucionar, só que ele olha para o Rio Jordão e vê um Rio Jordão barrento. E ele diz, eu não vou mergulhar nesse rio barrento. Há outros rios mais limpos aqui pela região. Mas a solução do problema está em obedecer. Não no meu querer, não na minha vontade, não na minha hora, não no meu jeito. E mesmo ele não querendo, mas orientado a fazer aquilo que o profeta, direcionado por Deus, direcionou ele para fazer, ele vai. E você conhece a história. Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e diz o texto, diz a Bíblia Sagrada, que quando ele sai das águas pela 7ª vez, o problema estava solucionado de uma forma extraordinária. Eu quero dizer para você, neste dia, que o Deus que você serve é maior do que o problema que você tem. Entenda isso. Coloca nas mãos dele, deixa nas mãos dele e já prepara o culto de ação de graças pela sua vitória. Amém? E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, mais uma vez eu peço, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Fica na paz do Senhor.